Meu amigo, tudo bem? Bom dia. Olha que eu não gosto de comentar no grupo, também não iria nem comentar aqui para não te afrontar, para não te ofender. O meu propósito não é te ofender, não é te agredir, não é nada. O meu propósito é poder ficar na minha. Mas eu acho que você está exagerando um pouco. Você falou daqui 3.000 anos. Sabe o que daqui 3.000 anos? Porque daqui 3.000 anos, toda essa geração e até a 10ª geração já foram tudo embora, ninguém vai se lembrar mais. E se passar 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, não acontecer nada, ninguém vai saber porque essa história já se foi, né? Tá tudo conturbada. Você sabe que uma história contada há 1.000 anos atrás, ninguém sabe nada. Nem a história do Brasil, que é 500 anos atrás ninguém sabe direito. Imagina, já foi tudo turbado. Imagina dois, como você falou, 3.000 anos atrás. Primeiro plano. Segundo plano é o seguinte, eu pergunto para você. Quando você disse que veio esse trovão, veio isso, você estava dormindo, eu acho que você estava dormindo, né? Porque quando o Eterno apareceu a Moisés, né? Quando apareceu a Moisés, mais de 3 milhões de pessoas viram os relâmpagos, os sinais, os trovões e outras mais coisas. E quando o Eterno falava com Moisés, havia testemunhas que ouviram falar. E eu digo para você, quantas testemunhas ouviram o Eterno falar com você? Como você disse que falou pro trovão, pro não sei o que aí, quantas testemunhas já estavam lá junto? Porque você sabe, tem que ter acima de 2 testemunhas, mas testemunha fiel, né? Aí você pode confirmar. E agora tem outra coisa, você também tem que ter prova suficiente de que você é o que você está falando, né? E às vezes você podia falar assim, se eu amaldiçoar uma figueira, a figueira ela seca. Se eu amaldiçoar uma pessoa, essa pessoa morre. Aí isso é muito fácil de fazer, né? Maldição é fácil. Eu quero saber de obras de bênção, né? Porque Davi Miranda se achava o rei da glória, né? Davi Miranda se achava o profeta do século, né? Foi primeiro do que todos os outros. Tá debaixo da terra, né? E não voltou Jesus que eles esperavam no ano 2000, né? Todo mundo esperava 2000. Eu não esperava nada, porque eu já sabia que não ia vir. Então, meu filho, é o seguinte, vamos prestar atenção um pouco mais, vamos estudar um pouco mais, vamos aprender um pouco mais, para que a gente não acabe falando, soltando mentiras, besteiras e bobeira, né? Fazer livro é muito fácil, agora o livro verdadeiro é difícil, né? Porque tem muita coisa errada aí, tá bom? Ó, Deus abençoe, seja feliz, mas eu acho que é bom um tratamento. Meu amigo, o senhor disse, se eu falar você, eu estou querendo dizer o Senhor. Às vezes eu falo você, mas eu quero dizer o Senhor. Porque o Senhor é um Senhor rabino. E eu respeito os rabinos de Israel, porque são os únicos que acreditam em mim, no sentido figurado que eu estou querendo dizer, que vocês acham que não seja eu. O senhor está dizendo para mim que 3.000 anos o senhor acha muita coisa. 3.500 anos, o senhor acha que é muita coisa. Eu já expliquei para o senhor. O senhor falou para mim que não tem como uma mulher nascer, um homem nascer de uma virgem. Sendo que aqui no Brasil, os brasileiros acham que esse homem que nasceu de uma virgem, que não é filho do rei Davi, e diz que é Jesus. Vocês dizem que eles são idólatras. Tudo bem, eu concordo. Até aí eu concordo com o senhor que o senhor está certo. Que os brasileiros são idólatras, estão chamando um servo de Deus. Está chamando esse servo de Deus de o próprio Eterno, eu concordo. E o senhor falou para mim que não tem como um homem nascer de uma virgem. Vocês só acreditam no rebento da casa de Jessé. Então tudo bem. Tudo bem. Para encerrar esse assunto, o senhor pode até me fazer a pergunta no grupo lá, que não tem problema. Para encerrar esse assunto, como eu falei para o senhor, nesse caso, o rei o profeta Isaías, quando ele disse que um homem nasceria de uma virgem, ele ganhou uma cacetada na cabeça, como eu expliquei para o senhor, e ele escreveu abobrinha. Ele não sabia o que ele estava escrevendo, aí ele escreveu mentira. Então, Jesus não nasceu de uma virgem. O profeta Isaías, ele, no entender de vocês, rabino de Israel, ele fumou uma maconha, bebeu um vinho,
Ele estava doidão, maconhado. Tudo bem, eu concordo com vocês, mas como eu estou dizendo, eu concordo, mas para explicar. Não que eu acredite no que vocês estão falando. E vocês acreditam só nesse rebento da casa de Jessé. Vocês não acreditam em outra pessoa. O senhor está falando. E isso está deixando vocês doidão. E o senhor já me perguntou aqui. Falando que 3.000 anos é muita coisa. Agora me mostra escrito na Bíblia qual o castigo que Deus deu a Israel. Que não demorasse muito tempo. Como a Escritura fala dos 400 anos. Que os filhos de Israel ficou mendigando. E fala também que da deportação para a Babilônia, da deportação para a Babilônia, do rei Davi, de Abraão até o rei Davi, passou 2.000 anos. Do rei Davi até a deportação para a Babilônia, 2.000 anos. Da Babilônia até Yeshua, que é Jesus, passou 2.000 anos. E de Jesus até nós passou 2.000 anos. Vocês falam que o Mashiach está em Israel. E eu falei que não pode copiar minhas palavras, que eu já registrei tudo. Vocês não me mostraram o Mashiach. Não me mostraram, eu não estou vendo o Mashiach. E o senhor está dizendo aí que 3.000 anos é muita coisa. Vocês mesmo pregam, falando lá no Velho Testamento, que esse servo de Deus ele fala da paz, que Jesus não fala na paz. Que Jesus só fala em guerra. E eu já falei dos 3.000 anos de paz e os 3.500 anos que eu me levanto do pó. E vocês ainda não estão acreditando porque eu sou um servo de Jesus? Que vocês acham que Jesus nasceu em prostituição? Se fosse um filho de um rabino que tivesse nascido aí de Israel e falasse isso, vocês iam acreditar. Mas como esse servo ele cumpriu em Apocalipse, vocês não querem acreditar. Vocês mesmo botaram o vídeo aí no YouTube falando que a nova ordem mundial está aí e a marca da besta está próxima. Vocês falaram em outro assunto, mas quer dizer isso. Então, se a marca da besta está próxima e o Mashiach está no mundo, é quem então esse Mashiach? Me mostra aí. Me mostra aí em Israel sem copiar minhas palavras. Pode me chamar no grupo lá que não tem problema não. Pode falar comigo no grupo que eu não sou desses homens que escreve as coisas, coloca numa caixinha, igual muitos judeus de Israel faz. Aí depois que ele morre, abre a caixinha e está escrito lá. O que eles falaram, eu falo em vida, e eu vou viver, eu vou prosperar, eu vou ver minha descendência. Aí depois que passar 100 anos, o mundo todo vai falar que vocês estão de mentira. Vocês estão de mentira por dizer que o Mashiach está aí em Israel e estão falando a verdade que não é Jesus esse Mashiach, sendo que na realidade são dois Mashiach. Que Jesus ele reuniu os povos. Depois o senhor me chama no grupo lá. Sim, o senhor acha que eu estava dormindo, né? Tá, eu estava dormindo. E eu sou homem de dores. Sinto até o dia de hoje dores do lado esquerdo do corpo. E eu estava dormindo. O senhor acha que eu estava dormindo. O problema de vocês é que vocês conhecem. O problema de vocês é que vocês têm a sabedoria. O que é sabedoria? Eu vou dizer para vocês. Como eu já falei antes, sabedoria é a pessoa ir para a escola, estudar, se formar para médico, se formar para advogado, se formar para o que quiser. Aí a pessoa está sendo a sabedoria. Por quê? Porque alguém falou para ele alguma coisa que ele não sabia, ele passou a saber. Se alguém falar, você sabe do rabino falando de tal? Eu sei, é quem? É aquele que está conversando comigo. É sabedoria. E entendimento é a pessoa entender aquilo que ele ficou sabendo. A pessoa que tem um juízo bom. Agora conhecer, meu amigo, é outra coisa. Por exemplo, tem um peixe lá no fundo do mar nadando. Tem gente que fala assim, eu conheço o peixe falando de tal, o peruá. Eu não conheço, que você não sabe que ele passa lá no fundo do mar. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então o que eu falo para vocês é o que eu conheço. O que aconteceu foi comigo. Eu não foi com vocês. E vocês temam que eu estava dormindo. Como que eu estava dormindo se eu fiquei enfermo, meu filho? Como? O problema de vocês é que vocês fazem de tudo para dizer que Jesus não é Deus. Vocês acham que Jesus é um homem qualquer. Esse é o problema de vocês.
Se o senhor quiser ligar para mim no telefone depois para conversar, a gente conversa. Pode falar o que o senhor quiser que eu fico em silêncio. Aí quando o senhor falar, acabei, eu vou e te respondo, te falo. Meu querido, como que o senhor está dizendo que ninguém vai se lembrar mais quando passar 3.000 anos? Eu registrei tudo que eu fiz. Eu registrei. E coloquei vídeos no YouTube. Um vídeo, quando entra no YouTube, não tem como apagar não, meu querido. Se esse livro é registrado, não tem como apagar não. Mesmo que apagar, se o YouTube quiser restaurar, restaura. Que bate na internet já era. Por exemplo, se aparecer lá, quem foi Lenildo? Lenildo, uma comparação, estou dizendo só para explicar. Foi um ladrão. Aí depois eu me conserto. Aí aparece escrito na internet lá, Lenildo foi um ladrão. Depois o Lenildo foi e se consertou. Agora ele não é mais ladrão. Aí se eu voltar a errar, aparece lá. Não tem como, meu filho. O que é? Não tem como esquecer não. Quem entra na internet já era. O senhor tá achando que ninguém vai se lembrar? Vai se lembrar sim. O parceiro aqui do lado tá perguntando se o senhor esqueceu de uma coisa do passado que o senhor fez. Puxa o nome de qualquer coisa aí, escreve meu nome aí. No Google, para o senhor ver, vai aparecer tudo que eu sou. O que eu fui, o que eu deixei de ser. Se já fui ladrão alguma vez. Falou. Então, meu amigo, no Paraná também, né? Teve um homem chamado Miranda Leal. Ele fez uma igreja dele lá no Maringá. E essa igreja era uma arca de Noé. Ele profetizou todas as profecias até 2000 e que esse Jesus viria, né? E não veio e a igreja dele deve ter evacuado, né? Porque ele mentiu em tudo que ele falou e ele falou em nome do JC. Então, meu amigo, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não acabe ofendendo as pessoas, a moral das pessoas, a integridade e a dignidade física ou espiritual de cada uma das pessoas, né? E é isso que eu gosto de fazer, é tomar muito cuidado com essa situação. Porém, muitos Jesus Cristos já se apareceram, ou seja, muitos Messias, em Curitiba já teve um, né? E outros mais lugares já apareceram, tantos, né? Até no Japão já apareceu Messias. E eu digo para você, irmão, uma coisa, né? Que pode ser que seja mais um engano, mas a questão da besta, ninguém aqui está falando da besta que vai surgir. A besta já surgiu várias vezes, né? Besta é poder, é força, autonomia, né? Mas agora a questão dessa nova ordem mundial é apenas uma evolução tecnológica, né? Agora, quando ela se levanta contra os mandamentos que o Eterno deixou para o povo de Israel, já se torna ser uma falcatrua, uma besta. Mas se apoia e concorda com as leis que o Eterno deu para o grande líder Moisés, a qual Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Moisés, que Moisés foi um grande líder, mesmo no Egito, ele teve sua formação e um homem muito culto, guerreiro, né? E então o Eterno buscou ele, mas por que ele não ficou aqueles 400 anos de sofrimento no Egito? Não foi 400 anos, né? Eles tiveram momentos maravilhosos no Egito. Depois que morreu José, que esqueceram dele, aí era uma nação forte, poderosa, daí passou a ser servo do Egito. Então deve ter durado uns 200 e poucos anos. Aí então eles sofreram lá. Por que sofreu todo aquele tempo? Para que eles se lembrassem do Criador. Quando eles se voltaram para o Criador, clamaram ao Criador, então ele levantou Moisés e disse: Moisés, vai lá e resgata o meu povo, que ele desci para salvar. É totalmente diferente, porque o Eterno busca sempre as pessoas ativas, as pessoas dispostas, as pessoas disponíveis para o trabalho.
né? Se você acha que, sua pessoa acha que é o Messias, então procure fazer o papel messiânico seu, né? Agora, para tudo tem seguidor, então não se preocupa que para tudo terá seguidor. Agora eu, né, você me perdoa, né, eu não acredito, né, não é que eu não acredito, eu sei que não é, né, então quando o Messias se manifestar, então todo mundo vai saber, né, não vai ficar enganado, porque a gente sabe que ele virá um padrão totalmente da Torá, não contra a Torá, ele não se levantará contra a Torá, porque o Eterno não pode se levantar contra aquilo que ele deu, né? Então ele vai vir e vai se manifestar diante de todos, mas com a Torá. Se esse Messias levantar e não falar de acordo com a Torá, ele não é o Messias. A própria Bíblia diz: e se levantará um homem entre vós, dos nossos irmãos, e ele será. Mas se ele transgredir, ele deve ser morto, apedrejado. Nos nossos dias, ninguém vai matar ninguém apedrejado, porque isso não existe, né, em cultura nenhuma. Então, não é que vai matar apedrejado, mas a gente não vai dar ouvido para essas pessoas. Então, não vai ficar perdendo tempo para idolatria, não vai perder tempo com essas pessoas que se fazem o que não é, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar e viver aqui o máximo que a gente pode, a oportunidade que o Eterno nos dá aqui para a gente viver, é um privilégio, é o prazer que ele nos dá, porque o amor dele não é para destruir o povo, ele não quer destruição, ele não quer maldição, ele não quer nada, ele quer bênção sobre as pessoas. Só que para isso, para ser uma bênção, só depende de cada um. Só tem bênção quem quer bênção, quem não quer bênção, paciência, né? Mas olha, levanta o rosto, examina um pouco a Torá e vamos ver o que ela diz, tá bom? José Smith também conversou com Jesus Cristo, Jesus apareceu para ele, batizou, mostrou isso, mostrou aquilo, e a gente sabe que não foi assim, mas ele, né, falou aquela besteira, né, e outras mais, tanta igreja por aí que fala que Jesus apareceu para ele, falou e não falou nada, né? Tem até um cara, acho que no México, sei lá, tá cheio de tatuagem, ferido a testa, ferido a mão, que diz que apareceu para levar as marcas de Cristo. E ele também diz, né, ser testemunha de Cristo, né? Então, quer dizer, tanta besteira que a gente ouve nesse mundo, né, que a gente sabe, né, fazer o quê? A pessoa segue. Agora, a questão do profeta Isaías, quem escreveu a palavra virgem foi a igreja romana, no concílio romano, nada a ver com o profeta Isaías. O profeta Isaías se tratava de jovem e não virgem. Isso todos os estudiosos sabem. Os próprios teólogos cristãos também sabem disso. Se o irmão não sabe disso, procura aprender um pouquinho mais, tá bom? O profeta Isaías está maconhado, está bebendo, não, nada disso. Ninguém está desrespeitando a profecia nem o profeta, mas simplesmente ele não falou e a turma botaram na boca dele, né? É que nem o livro, se você ver os 4 evangelhos, são contradicional, né? Em Lucas 24:47 fala que o batismo é em nome de Jesus. No livro de Marcos fala outro dogma. No livro de Mateus fala que em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e depois fala que farão isso e farão aquilo. Então a gente vê as contradições. E essa daí é só uma pequena, tá? Mas milhares de contradições há, entendeu? Então, agora você está querendo polemizar um grupo, querendo fazer discurso no grupo, né? Que não tem nada a ver, né? E que ninguém vai dar crédito, né? Porque lá tá todo mundo para estudar a Torá, para aprender a Torá, não para ficar aí discutindo assuntos religiosos ou de que se o cara é papa, se o cara não é papa, se o cara é padre, se o cara não é padre, não, nada disso. Lá
O grupo não é para isso. O grupo lá é para civilização, aprendizado. Eu vou assistir seus áudios todinho. Eu vou ouvir seus áudios. Pelos contatos que o senhor está tendo comigo, o senhor tem sede da salvação, eu sei que tem. O senhor tem sede da salvação e o senhor é um homem que quer a salvação. Pensa bem, o senhor dá atenção a um homem mais rejeitado entre os homens. O senhor pode ver que tanto faz no grupo dos rabinos de Israel, dos que falam dos ortodoxos, o senhor é também desse grupo. Muitos ficam quietos e muitos falam que eu sou louco. E teve uma ou duas pessoas que falou que eu vou acabar convencendo a Israel. Que vai acontecer de alguém os convencer. Alguém que seja falso. Pode, ao mesmo tempo que essa pessoa falou bem de mim, falou mal. Alguém que vai levar Israel para um caminho errado. Uma pessoa falou. Então o senhor pode ver que existe vários comentários a meu respeito. Sendo que eu nunca vi, em momento nenhum, o senhor querer destruir a minha pessoa, minha personalidade. Sempre que eu tenho observado nos seus áudios, é que o senhor não quer que eu me afunde no erro. Então, o senhor pensa bem, ore, jejue, fale com o Eterno, que o senhor pode ler, eu não vou falar o Novo Testamento, vocês dão outro nome, porque toda palavra é nova, tanto faz o Velho Testamento quanto o Novo. Outra coisa que vocês falam, o senhor pode ler toda a Bíblia, se quiser ler o Novo Testamento, que vocês não gostam muito, mas vocês conhecem também. Vocês sabem, explicando melhor, né? Porque para conhecer tem que acontecer com a pessoa. Muitos falam do Mashiach, mas eu falo acontecendo, e as pessoas falam que vão acontecer. Então, quer dizer, acontecer entre acontecendo é uma coisa bem diferente. Então, senhor, às vezes eu me perdo o que eu estou falando. O que eu ia falar. Então, quando o senhor tiver certeza e entender que eu não criei história nenhuma dessa, e quando o senhor entender que tudo que eu falei, o Eterno poderia ter até consumido comigo, ou o Eterno ele consome comigo, ou ele me destrói de um jeito ou de outro. O senhor conhece a história do rei Nabucodonosor, né? Que ele se engrandeceu e ficou no pasto, comendo capim. O que eu estou querendo dizer é que existe algum castigo para quem quer enganar os israelenses, principalmente os mestres de Israel, que Rabi quer dizer mestre. Aí eu estou mandando esse áudio só para o senhor refletir. Eu vou ouvir todos os seus áudios. Qualquer coisa, se eu tiver de falar mais alguma coisa, eu falo. A paz seja contigo, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Como eu falei, pode ver que eu não fiz pré-julgamento. Eu coloquei esse vídeo abaixo aqui de 3.20 minutos. Esse áudio, né, que eu coloquei abaixo de 3.20 minutos, sem fazer pré-julgamento. Não foi revelação do Senhor Deus de Israel. Foi uma rápida análise que eu fiz, entendendo que o Senhor está querendo o meu bem. Então, quer dizer, com todas as suas palavras que o senhor falou aí, eu não vou falar que seja palavras de blasfêmia. O que eu vou dizer é que o senhor está querendo o meu bem e até o momento o senhor disse que não acredita. Agora eu vou te explicar. O senhor falou que o Mashiach, quando ele vir, ele vai se manifestar e o mundo todo vai crer nele. Com respeito à sua pessoa, que eu estou falando isso não para te ofender. Só isso aí já está uma distorção bíblica. Porque pela Bíblia, esse Mashiach, eu estou falando da Bíblia do judeu, dos israelenses, eu não estou falando da Bíblia dos não israelitas, não. É o mais rejeitado entre os homens. Então, se o mundo todo crê nesse Mashiach que aparecer, ele é um falso Mashiach, não é o verdadeiro.
Porque pela Bíblia é o mais rejeitado entre os homens. A minoria tem que crer. E se ele falar que ele é ferido de Deus, que o Eterno feriu, tá me copiando se ele falar isso. Já é um falso Machia. Se ele falar que haverá 3.000 anos de paz, se ele falar nos tempos da agora, ele tá me copiando. É um falso Machia. Se ele falar que vai restaurar a pátria em nome de Yeshua, é também um falso Machia, que isso aí eu já falei. Quando a pátria começar a restaurada e as pessoas falar que Jesus está revelando isso, está revelando aquilo, pode até ser verdadeiro, mas confirmando minhas palavras, que isso aí eu já falei. Que os profetas do Apocalipse, eles dizem que o mundo vai de mal a pior. E nós sabemos que esse Machia, que é o Messias, né? Ele fala de paz. Então, meu amigo, lamentavelmente, se aparecer um homem e o mundo todo crer nele, sem ele me copiar, se ele me copiar já era. Já cai por terra já, porque isso aí tá fora. Se o mundo todo crer nele, é falso. É falso. Então o que vai acontecer? Para ser profeta do Senhor Deus de Israel, você tem que profetizar antes, como esses profetas do passado, profeta Isaías. Eu não estou falando do Novo Testamento, não, estou falando do Velho. Profeta Isaías e muitos outros profetas. Há muitas coisas que eles falaram no passado, está acontecendo agora. Então, depois que passar aí uns 3.000 anos e acontecer muita coisa, e não tiver surgido nenhum Machia, não pode ser igual a minha própria personalidade, vai estar me copiando. Aí o povo vai crer. Que aí vai falar assim, o presbítero Lanildo de Souza, há 3.000 anos atrás ele falou isso, aquilo, cadê o Machia aqui? Até nada. Aí quando eles verem que está acabando a paz no mundo, que o mundo vai estar bem cheio, aí eles vão esperar que eu me levante do pó da terra. Aí eles vão falar, é a Torá. A Torá vai cumprir. Esse homem é igual Moisés e até mais que Moisés, porque ele diz que ele vai levantar do pó, mas não é só ele sozinho, ele vai ressuscitar os mortos. A palavra é essa aí, meu amigo, a palavra é verdadeira. E a Escritura Sagrada fala, o Eterno desejou esmagá-lo. Quer dizer, eu fui tanto esmagado pelo próprio Senhor Deus de Israel, que esmagado é esmagado, né? Quer dizer, é o que o Senhor falou. Esse homem, ele não pode morrer, porque nos tempos de hoje não existe isso. Ninguém vai querer matar ele, né? Aí é que está o mistério, são dois Machia. Jesus veio antes, pagou na cruz por mim, escrito no livro de Gênesis. Judá, meu filho, você lava suas vestes no sangue de uva. Quer dizer, eu lavei minhas vestes no sangue de Yeshua, que é Jesus. Eu lavei minhas vestes e ninguém vai me matar por causa disso. Porque Jesus quebrou o canon da maldição. Ele quebrou esse canon, e canon é escrito bíblico, né? Aí quer dizer, Jesus quebrou esse canon que ele morreu por mim. Então quer dizer, mas está escrito que ele vai ficar morto por 3 dias e meio, que eu digo que é 3.500 anos, que homens de vários povos, tribos, nações, línguas, tribos e reis não permitirão que seu corpo seja sepultado, é por causa do livro. O homem, para ele não morrer nunca, tem que ter um livro registrado. Aí quer dizer, o meu corpo jazerá na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi sepultado. Quer dizer, não tem como enterrar por causa do registro, e o povo sabe. Muitas pessoas não crê, uns ficam na dúvida e outros crê que é a palavra do Eterno, e não vão querer consumir com as minhas palavras. Aí quer dizer, meu corpo jazerá. O que quer dizer jazerá? O seu corpo fica imóvel. As pessoas não falam nem sim nem não, e fica imóvel. Na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi sepultado. O que é a grande cidade? É a Bíblia. Aí o povo vai ficar esperando a Torá se cumprir, o fogo descer do céu. O anjo Gabriel vindo do céu, fulminar a terra para ver o grande terremoto, e eu me levanto do pó. Mas não sozinho, eu me levanto e a igreja vai embora. Que é a glória do Eterno que
que tiver sobre mim, que o anjo vai voltar, que eu sou ferido de Deus, ele vai voltar. Aí eu me levanto do pó, ressuscito os mortos e ouvirei uma voz do céu que dirá: suba para cá. E subirei ao céu em uma nuvem. A palavra é essa aí. É o que eu falei para o senhor. É o mais rejeitado entre os homens. Aí quando passar muito tempo, aí vai crescendo como um renovo. Então se aparecer um aí, como o senhor falou, que quando ele se manifestar o mundo todo vai crer, é o que eu falei, é distorção bíblica. Que não tem como ser um que o mundo todo crê, tem que ser um que seja o mais rejeitado. Aí, a partir do momento, conforme o giro do globo terrestre, o tempo vai passando, o povo não vê acontecer nada, e o homem do Apocalipse vai crescendo como um renovo, que confirma no livro do profeta Isaías 53. Para ser ferido de Deus, o próprio Deus tem que ferir. Não é o homem ferir, não. Então o que o Jesus fez? Ele morreu na cruz por mim, para que ninguém me mate. Ele quebrou o canon da maldição. Ele quebrou a lei da maldição. Que o senhor mesmo, que é judeu, israelense, o senhor está confirmando isso. Que ninguém vai fazer isso comigo, porque hoje em dia não existe mais isso. A paz seja contigo. Marisa, do Rio de Janeiro, pergunta: qual é a visão da Torá sobre o Satanás? Quais são seus poderes e influência na Terra? O Talmud nos diz que existe um anjo negativo, que ele recebe vários nomes. Hua Yetzer Hara, Hua Satan, Hua Malach HaMavet. Ele é o mau instinto, ele é o Satanás e ele é o anjo da morte. Esse é um anjo que Deus colocou no mundo para testar o ser humano, para colocar empecilhos no seu serviço a Deus, para encorajar o ser humano a fazer a vontade divina e passar todos os obstáculos para alcançar o seu objetivo nesse mundo. Se a pessoa não tivesse mau instinto, se não tivesse uma força negativa que o empurrasse a fazer contra a vontade de Deus, não teria vantagem que ele servisse a Deus. Não teria por que recompensá-lo. O livre-arbítrio é muito importante no judaísmo, é a base de todas as leis de recompensa e punição. O Yetzer Hara, o mau instinto, o trabalho dele é colocar pensamentos negativos na pessoa para que ele se desvie do caminho de Deus. Tudo isso para que a pessoa domine ele e saiba realmente transformar, fazer a vontade de Deus, apesar das adversidades. Quando a pessoa serve a Deus dessa forma, o seu trabalho é muito mais querido. O exemplo que se dá para isso é quando a pessoa coloca uma barragem para tentar estancar a correnteza de um rio. Quando a correnteza é forte, não somente que ela não para, mas ela leva embora todas as pedras e ela fica com muito mais força. O Yetzer Hara, o mau instinto, ele é feito para tentar impedir a pessoa de servir a Deus, para que ele possa servir com muita mais força e muito mais dedicação. Se o Yetzer Hara, o mau instinto, conseguiu dominar a pessoa, conseguiu fazê-lo pecar, ele se transforma num outro anjo negativo, que se chama o Satanás, Satan. O trabalho do Satan é acusar as pessoas que pecaram, acusar aqueles que se desviaram do caminho, ou tentar provar que as pessoas no mundo não são perfeitas. E ele faz parte do tribunal celestial, que ele é ao lado daqueles que são os promotores, para impedir que a recompensa chegue. E isso é importante, porque num tribunal sempre tem que ter o lado da defesa e dos promotores, porque se só tivesse defesas, não tem ninguém para ir contra essa ideia, não teria nunca a possibilidade da pessoa ser julgada de forma correta pelos seus atos, e jamais poderia se aplicar uma punição merecedora a quem merece. Então por isso é necessário a existência desse acusador. Depois, ele morre para o Satanás, ele se transforma no anjo da morte. Quando ele vem trazer o castigo decretado lá em cima, ele recebe o nome Malach HaMavet, o anjo da morte. Não somente ele traz, Deus nos livre, o contrário da vida, mas às vezes ele traz outras punições, que também são comparadas com a morte. Normalmente, as pessoas costumam se confundir o Satan
com o que chamam Sheidim. Sheidim são demônios, outras entidades que não têm nada a ver com Satã. Sheidim são demônios que eles prejudicam a pessoa aqui embaixo, que eles atacam as pessoas e prejudicam eles em certas ocasiões.